Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. 2 Pedro 3, 17, 18. Muito bom dia, ao vivo, diretamente da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. E estamos falando essa semana toda sobre EBD, Escola Bíblica Dominical, visto que no terceiro domingo de setembro comemoramos o Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical e a gente vem a semana inteira falando sobre a importância da escola bíblica. E para fechar a semana com chave de ouro, nós temos um convidado muito especial, mas já vou revelar. Antes eu quero dar bom dia para o Pedro. Bom dia, Pedro. Bom dia, Lídia. Bom dia a todo o pessoal aí de casa que nos acompanha. Já quero agradecer você que está aqui no chat, estava acompanhando o Pastor Hernandes, a Rita, a Vânia, a Isamélia, todo mundo. Para a gente começar esse papo de hoje, essa conversa, eu quero saber, você frequenta EBD? Mas vamos ser sinceros, você acorda cedo, vai lá, frequenta EBD, você entende qual que é a importância da EBD? Coloca aqui pra gente, hoje essa sexta-feira tão agradável, se estou com essa de se inscreva no nosso canal, vai lá, deixe seu curtir e participe com a gente aqui no chat para que a gente tenha amanhã melhor ainda. Pode mandar qualquer pergunta sobre EBD, perguntar sobre o pastor Arival aí, a relação dele com a escola bíblica, porque ele responde tudo. Então é isso, pode mandar aqui no chat que a gente conversa hoje. E o Pedro deu spoiler do nosso convidado, nosso queridíssimo, uma honra recebê-lo aqui, pastor Arival Dias Casimiro. Bom dia, pastor. Bom dia, Lídia, bom dia, Pedro, bom dia aos nossos telespectadores aí, você que está aí nos dando o privilégio de audiência, né? E sexta-feira cedo. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua consideração. É verdade, pastor, a gente passou a semana inteira aí falando sobre a EBD, a importância, né? Terceiro domingo de setembro comemora o Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical e a gente tem a semana inteira falando das crianças. E hoje, para finalizar, vamos falar do panorama. Eu queria que o senhor falasse da importância da escola bíblica. Do ponto de vista histórico, a escola bíblica nasceu lá na Inglaterra, né? Para atender uma demanda de crianças pobres, mas, com o passar dos anos, a escola bíblica dominical se tornou agenda das igrejas batistas, presbiterianas, depois dos grupos pentecostais. E a escola bíblica ela tem duas funções muito importantes. A primeira delas é evangelização, né? Todo o trabalho de crescimento de igreja, crescimento saudável da igreja, se fundamenta muito na escola dominical. Porque é na escola dominical que você trabalha os conceitos de discipulado, do que é ser crente, de uma forma aberta, onde a pessoa pode perguntar, pode conversar, né? Essa metodologia de sala de aula, de pequeno grupo, é muito importante nesse processo de evangelização. E também, a escola dominical é uma ferramenta indispensável para o fortalecimento do crente, para o amadurecimento espiritual do crente. Então, se você fizer uma pesquisa, as igrejas mais saudáveis que existem hoje no mundo, igrejas, eu diria assim, consistentes, todas elas têm uma escola dominical forte, né? De uma certa forma, os pastores e os líderes, eles colocam a escola dominical como agenda principal da igreja nessa questão do fortalecimento espiritual. Muito bom, pastor, muito bom. Como é forte a gente entender a importância, né? E você que está nos assistindo, pode mandar a sua pergunta, aproveita que o pastor está aqui agora para responder a sua pergunta, se tiver alguma dúvida, alguma dica, né, para colocar na sua igreja. É isso. Pastor, por que é importante, a gente conversou essa semana, né, com o Ciomar, falando sobre todas as salas, os jovens, os adolescentes, as crianças, por que é importante dividir nessas salas, nessas classes, por que não é tudo junto? Não, isso aí, quem conhece um pouco de pedagogia sabe, né, que quanto mais você diminui o grupo e segmenta o grupo, principalmente nessa questão faixa etária, né, é importante. Então, nós temos a escola dominical é dividida em dois departamentos, que é o departamento infantil, que pega
crianças desde o berçário até os 11 anos. E a partir dos 12 anos, a gente tem o departamento de adultos. E aí você pega adolescente 1, adolescente 2, jovens, adultos. E aí tem as classes segmentadas, classes de casais, jovens casais, tem classe para adultos solteiros, né? Então tem várias classes, classe para novos na fé, né? Então, eu entendo que a escola dominical, ele é um espaço plural, que reúne todas as faixas etárias da igreja. Então, por isso que é importante. Então, quando o pai vem para a igreja no domingo, né, com a mãe e os filhos, então a escola dominical é a escola da família, porque acolhe a todos, né? Tem ensino, né? Tem convivência, tem comunhão para todas as faixas etárias. Então, por isso que a escola dominical ela é tão amada, ela é tão importante para a família, né? Famílias crentes, cristãs, que frequentam a escola dominical, geralmente são famílias firmes, saudáveis, né? Grande parte da consistência doutrinária que a gente recebe na vida cristã, ela é na escola dominical. E pastor, o senhor comentou dos novos na fé, né? Eu queria que o senhor falasse, porque que nem a gente comentou essa semana, né? As crianças começam pequenininha, a família, como o senhor acabou de comentar, mas aqueles que são novos na fé, qual a importância deles fazerem a escola bíblica, o panorama da doutrina bíblica? Veja bem, hoje aqui em Pinheiros nós recebemos pessoas de todo tipo, né? Frequentando a igreja, principalmente na escola dominical. Vem aquela pessoa que não é convertida ainda, vem aquela pessoa que vem de outra igreja evangélica parecida com a nossa, né? Talvez presbiterianos, batistas. Tem gente que vem da Assembleia de Deus, tem gente que vem dessas comunidades neopentecostais. Então, foi criado aqui na igreja o eixo doutrinário, que é para dar a doutrina nossa, bíblica, essa doutrina, a doutrina reformada, para esses irmãos que já são convertidos. Para esses irmãos que não são convertidos ou são muito principiantes da fé, eles vão para uma classe que antigamente se chamava de catecúmenos, mas o nome, né? Mas hoje eles estão indo para a classe de doutrinas essenciais, às vezes chama de novos membros, onde ele faz um curso ali de 6 meses para fazer o seu batismo e a sua pública profissão de fé. Então, eu entendo que a escola dominical ela tem, eu acho que 2 papéis que são importantíssimos. Quando você fala do departamento infantil, a fé, ela não se aprende na igreja. A fé se aprende em casa, né? Então, para as famílias, para os filhos dos crentes, a escola dominical, de uma certa forma, é uma parceira que corrobora, que confirma aquilo que os filhos estão aprendendo dentro de casa, né? Então, a igreja presbiteriana, de origem reformada e que tem os princípios também, a influência do puritanismo, dá um valor muito grande, uma importância muito grande para o culto doméstico, né? Então, os pais leem a Bíblia e oram com os filhos todos os dias. Então, quando a criança chega no domingo na igreja, ele vai passar aqui 2 horas, isso não é suficiente, mas a igreja vai corroborar, né? Vai mostrar que a fé dele faz sentido, aquilo que ele está aprendendo de casa. E também aquilo que os pedagogos chamam de socializar conhecimento, né? Porque você tem conhecimento, mas esse conhecimento precisa ser compartilhado. E uma das formas de compartilhar o conhecimento gera comunhão, né? Você, Pedro, deve ter ido em muitos acampamentos, né? E a gente sabe que depois que a gente começa a ir para os acampamentos da igreja também, passa 2, 3 dias ali, você fica doido para chegar no domingo, para voltar para a igreja, para ter o reencontro. Então, isso vai criando uma socialização da fé, uma comunhão que é muito importante. O outro papel, eu entendo que a escola bíblica dominical, ela valoriza aquilo que nós, reformados, chamamos de dia do Senhor, certo? Nós podemos estudar a Bíblia todos os dias da semana, mas o domingo é o dia do Senhor, né? Não fui eu que inventei, está aí na Bíblia.
Jesus Cristo ressuscitou no primeiro dia, a igreja cristã se reunia no primeiro dia. Domingo é o dia que, se você se preparar, todos podem vir para a igreja. Então, é uma questão de uma agenda, eu diria, uma agenda santa, né? Colocar isso como algo que é prioridade da família, né? Eu me lembro, quando eu era criança, lá no interior da Bahia, havia uma campanha, né? Que o superintendente lançava aos domingos, que era a campanha da chave da casa. Então, o que eles faziam? Eles premiavam as famílias que não deixavam ninguém dormindo em casa, sabe? Trazia todo mundo, trancava a casa, então chamava a campanha que era, de uma certa forma, para conscientizar a família de que a escola dominical era importante para a família. E todos devem ir para a escola dominical, né? É muito interessante isso. Muito interessante. Ô, pastor, e a igreja está com um tema Vivendo o que Cremos, né? Eu queria que o senhor desse o seu testemunho sobre o que é vivendo isso que nós cremos sobre a escola bíblica dominical. Como é possível? A vida cristã, ela tem uma parte teórica, mas o grande barato da fé, usando essa linguagem meio... o grande barato, né? É você experimentar aquilo que você crê. Né? Então, por exemplo, Lídia, você aprendeu sobre dízimo, né? Dízimo na escola dominical. O pastor pregou lá, ouviu um sermão, você pregou um sermão sobre Malaquias 3, né? E você, provai-me nisso, diz o Senhor. Será que isso vai dar certo mesmo? Aí você começa a dar o dízimo. Aí você começa a experimentar bênçãos na sua vida, entendeu? Então, viver o que crê é justamente isso. A maior expressão da piedade cristã é a obediência. Então, quando você obedece, você tem a experiência. Né? Quando o salmista diz assim, provai e vede que o Senhor é bom. Como é que a gente pode provar e ver? É tendo a experiência. Né? Então, eu me lembro, eu gosto muito daquele exemplo de Pedro, né? Que Jesus andou por sobre as águas, e Pedro disse, se é o Senhor mesmo que eu ande, né? E ele vai, sai do barco, pisa na água, vai afundando, mas ele creu, né? Porque Jesus disse, vem, e ele foi. Então, viver o que crê significa justamente isso, a gente ter uma vida cristã fundamentada na prática, na obediência da palavra. Jesus, quando prega o Sermão do Monte, e ele termina o Sermão do Monte contando ele usa aquela metáfora do homem que constrói a sua casa sobre a rocha e aquele que constrói a sua casa sobre a areia. E ele deixa muito claro ali que aquele que constrói a casa sobre a rocha, vem os ventos, vem as tempestades, e ele permanece firme. Por quê? Porque ele pratica o que ouve. Né? Então é muito interessante isso. Aquele que constrói a sua casa sobre a rocha, está bem claro, é aquele que ouve e que pratica a minha palavra. Então, eu entendo que essa questão da escola dominical tem essa motivação, né? Tem essa ligação de nos motivar a gente viver o que crê, né? Porque sempre quando a gente aprende uma lição no domingo e você vive, né? No outro domingo você está com aquela turma ali para dizer, olha, essa semana eu vivi essa experiência, né? Então, é muito importante. É coisa que não dá para fazer no culto, né? Porque no culto o pastor prega, você ouve, não pergunta nada, mas na sala de aula você interage o conhecimento e a prática bíblica. Muito bom, muito bom. A gente vê as famílias restauradas também, né? Vendo aquilo que a gente crê. E Pedro, tem comentários aí, né? Ó. A Rita mandou bom dia, a paz de Jesus a vocês, irmãos. A Ruth Sobrinho colocou bom dia, mandou parabéns para a Lídia que prometeu e cumpriu. Ela falou do cabelo solto, viu? Eu lembrei de você. O Adriano falou, bom dia, amados. Celebremos com alegria cada minuto de vida que o Senhor nos deu e que sejamos instrumentos de bênção em suas mãos. Ela disse isso lá de Fortaleza, no Ceará. A Joseni está com a gente também, Leonardo. A Vânia falou que adorei chamado IPP 24 horas. De Teologia Reformada. O Deusvaldo colocou, achei muito legal. Bom dia, eu frequento e louvo a Deus por nos conceder esse privilégio de retornarmos à escola dominical e aos cultos presenciais. Ele é lá da IPB de Ipanema, de América Dourada, na Bahia. E o Adriano Cardoso colocou aqui, ó, Pastor Olival, mesmo sem conhecê-lo pessoalmente, tenho uma profunda admiração por sua vida.
Seu pastor tem sido uma fonte de inspiração e estímulo para o serviço no reino. Receba meu abraço fraternal. Mandou um abraço aqui para você, o Adriano, pastor. E o Leonardo falou, que na IPB onde ele congrega, ele estava no curso de catecúmenos. E eu queria saber, pastor, além de ser pastor da igreja, né, ter essa visão geral, você também é professor de EBD. E como é que é essa experiência aí na sua classe, né, que é a classe que fica lá no templo, e é o panorama também, tem alguns temas. Não, precisa ficar bem claro que o currículo da escola dominical é a Bíblia, desde o departamento infantil até as classes de adultos, etc. E é interessante observar que quando eu cheguei aqui em Pinheiros, nos primeiros anos, a gente estudava muitos temas. Alguns professores estudavam livros que não eram livros da Bíblia, né? Assuntos temáticos importantes. Mas eu entendo que se chama Escola Bíblica Dominical, Muito bom. é porque o currículo da escola dominical é a Bíblia. Então, por exemplo, você pega o departamento infantil, uma criança que entra com, vamos supor, com 5 anos e sai aos 11, ela precisa conhecer a Bíblia. Aquilo que se chama, os pedagogos chamam de um quadro de referência. Então, eles começam estudando a criação, né? A Torre de Babel, Noé, o dilúvio, os patriarcas, etc. Aí, quando ele chega na idade já do raciocínio, quando ele vai assistir um sermão, quando o pastor prega, fala, ele tem um quadro de referência, sabe? É a mesma coisa de você, por exemplo, na matemática, você, para aprender fração, potenciação, né? Estudar raiz quadrada, você tem que aprender as 4 operações, né? Somar, multiplicar, tudo começa com isso. Então, eu entendo que estudar a Bíblia na escola dominical é, de fato, o grande diferencial dessa escola. Por isso que essa escola é a melhor escola do mundo. Por quê, Lídia? Se você pegar lá em 2 Timóteo, capítulo 3, de 14 a 17, né, o apóstolo Paulo diz assim, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. E ele complementa, diz assim, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, quando ele fala perfeito e perfeitamente, ele usa um verbo no grego, que é o verbo teleios, que é a palavra para maduro, né? A mesma palavra que Paulo usa lá em Efésios 4, quando ele diz que nós não devemos ser crianças, né? Mas devemos ser maduros, né? Não como uma árvore que é balançada por todo tipo de vento de doutrina, né? Mas que a gente tenha realmente firmeza. E a firmeza nossa é na palavra, não tem jeito. E o grande barato da escola dominical é que você vem e você pode estudar a Bíblia, né, usando a metodologia correta no departamento infantil, né? Eu me lembro, o Zezinho deve ter ensinado esse corinho para você, para decorar os livros da Bíblia, né? Gênesis, Levítico, vai cantando e tal. E tudo, a criação, né? Todo o quadro referencial da Bíblia você aprende no departamento infantil. E aí vem aqueles assuntos mais difíceis para os adultos, mas que a Bíblia tem resposta para tudo. Então, a partir do momento que, eu digo isso há uns 15 anos atrás, que a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, principalmente quando nós mudamos para cá, nós passamos a estudar somente Bíblia. Então, eu faço exposição de livros da Bíblia, o pastor Hernandes faz exposição de livros da Bíblia. A mocidade estuda a Bíblia, os adolescentes, Bíblia. Né? Todo mundo está estudando Bíblia. Pega um livro da Bíblia, faz a exposição ali. E isso que eu acho que é o grande segredo da escola dominical. É fortalecer a igreja com o ensino bíblico. Porque os outros assuntos, né, assuntos que podem ser ensinados pelo pastor num sermão, né,
pode ser estudado num pequeno grupo, né? Mas a escola bíblica dominical, você já sabe que você vai ali no domingo para estudar a Bíblia, né? Mas pode continuar. Não, é que eu fico tipo, assim, impressionada, porque é uma das coisas que atrai muitas pessoas para a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, né, pastor? Eu lembro que eu vim para cá porque eu queria saber mais de Bíblia. E o que me atraiu muito aqui é a pregação, é a fidelidade com a palavra de Deus. Eu creio que isso vem feito a diferença na vida de muitas pessoas, e muitas pessoas que têm vindo para cá hoje, né, pastor? É porque nas igrejas, a grande maioria das igrejas neopentecostais, né, que são a maioria entre os evangélicos hoje, eles trabalham muito com campanhas, né, com a teologia da prosperidade, com promessas muitas vezes que criam esperanças vãs nas pessoas. Isso cansa, né? Cansa. Isso cansa, isso frustra. É porque o que Deus tem para a gente é muito maior, né? Muito mais profundo. E o que alimenta mesmo o coração do crente é a Bíblia, né? O que alimenta. Eu me lembro quando eu estive lá na Coreia, e há 60 anos atrás a Coreia, houve a divisão da Coreia do Norte e do Sul, e o grande agente de transformação da Coreia do Sul, da reconstrução da Coreia, foi o trabalho dos evangélicos, através da oração e da leitura da Bíblia. Então, a Bíblia ela tem esse poder, né, de mudar, de transformar, de libertar. A Bíblia dá direção, né? Às vezes você está com um problema na sua vida e você vem na igreja e ouve um sermão expositivo e aquilo serve. E aí você vai em casa e lê a Bíblia, porque... Interessante, Lídia, é o seguinte, quando a igreja ensina a Bíblia, a pregação, o ensino, o crente cria uma bibliodependência. Então, tudo que ele vai fazer na vida agora, ele quer ler na Bíblia, entendeu? Ele começa a criar o hábito de ter a vida devocional, ele vai, como nós temos aí, os planos de leitura da Bíblia, né? Você passar um mês meditando no livro da Bíblia, você fazer um plano de leitura do Novo Testamento em 30 dias. Você lê o livro de Provérbios, né? São 31 capítulos, você lê um capítulo por dia. Então, você vai criando esse desejo, esse gosto pela palavra de Deus, né? E aí é o seguinte, quando você chega e vai ouvir abobrinha, aquilo já você já, né? A Bíblia vai dando uma sabedoria, né? Um discernimento, uma coisa muito bonita e prática, né? É isso aí. É verdade. O pessoal está comentando aqui, ó. Já tem uma pergunta da Vânia aqui, que eu vou deixar para o pastor já responder. Vocês trabalham com os catecismos para os novos membros? Pura doutrina reformada, importante para conhecer todas as doutrinas da graça. E tem uma sala, né, pastor? Tem. Nós temos... Veja bem, nós temos aqui a classe onde a nossa confissão de fé ela é exposta, né? E uma das coisas que eu tenho aprendido, como é o nome da irmã aí? É a Vânia. Vânia, nós ensinamos, tanto eu como o pastor Hernandes, nós pregamos aqui as doutrinas da graça. Graças a Deus por isso. Nós temos, inclusive, agora o Léo está terminando de preparar um estudo indutivo da confissão de fé, né? Mas muitas vezes a gente não fica falando tanto nisso, né? Então você pode pregar as doutrinas da graça. Você pega, por exemplo, Spurgeon, né, que era um batista, ele pregava muito, ou só pregava as doutrinas da graça, mas ele não ficava toda hora citando, não, porque o breve catecismo, porque a confissão de fé, porque isso é o quê? Porque aí o pessoal até se perde, né? Outra coisa que a gente precisa entender a gente tem usado hoje muito a questão do conceito de teologia reformada, que é um conceito histórico, né? Teologia reformada é a teologia que foi, de uma certa forma, sistematizada no período da Reforma, através das confissões de fé e dos catecismos. Mas só que a teologia reformada, o que a gente chamaria de sã doutrina, como diz Paulo, né? Ela já existia antes, né? Então, por exemplo, você pega Calvino, né? Calvino,
a base do pensamento calvinista é o pensamento de Agostinho, né? E você vai encontrar a doutrina da eleição, a doutrina da perseverança dos santos, doutrina da graça irresistível. Já no Antigo Testamento, né? Você pode pregar as doutrinas da graça em todo o Antigo Testamento. Porque eu fico muito preocupado hoje, né? Porque existe uma disputa aí, pessoal, por causa das redes sociais, há muitos sites sobre teologia reformada, reformado mais do que reformado, reformado puritano. Aí tem os caras, né, Armínio, não sei o quê. São conceitos históricos. E às vezes você começa a degladiar nesse ponto aí e esquece de expor as Escrituras, né? Então, por exemplo, quando a gente ensina, né, esse material que agora foi publicado, é meio prepotente o nome, né? O Novo Testamento explicado, mas reúne os estudos que eu fiz do Novo Testamento há 12 anos, expondo os textos da Bíblia, certo? Quando você expõe, né, como diz Spurgeon, né, eu sou calvinista porque a Bíblia expõe aquilo que Calvino ensinou. Então você vai fazer uma exposição de Efésios capítulo 1. Não tem como, né? Você vai falar sobre a eleição, né, sobre a expiação de Cristo, sobre a obra do Espírito Santo, quer dizer, o papel da Trindade. Aí quando você vai para o capítulo 2 de Efésios, você vai estudar a doutrina da graça, né, que a salvação é pela graça. Ele vos deu vida, estando vós mortos, dos vossos delitos e pecados. Então não foi Calvino que inventou isso, está na Bíblia. Entendeu? Então a gente tem que expor a Bíblia. Quando você expõe a Bíblia, não existe, por exemplo, na exposição bíblica, né? Porque eu entendo que a Bíblia, ela é a doutrina de Cristo, né? Ela é a doutrina dos apóstolos, ela é a doutrina dos nossos pais, que eles viveram, que eles ensinaram. Então é a Bíblia. Então, a gente precisa tomar cuidado hoje, porque há uma ênfase e uma disputa muito grande e uma certa soberba por parte de alguns, que eles dizem assim, eu sou da teologia reformada. Tudo bem, meu irmão, mas você pode ter um irmão que é eleito, que é salvo, que se converteu numa igreja pentecostal, neopentecostal, que não conhece a teologia reformada. E é tão crente quanto você, né? Às vezes até mais. Às vezes ele, por exemplo, ele crê na doutrina do arrebatamento secreto da igreja, porque ele aprendeu assim. Aliás, Paulo faz uma diferença muito grande, né, entre o crente maduro, o crente imaturo e o herege. Herege é outra coisa, né? O falso mestre, o falso pastor, o falso crente, esse é que é o problema. Agora, se o cara é convertido, eu tive vários casos aqui, né? Eu sempre gosto de contar uma experiência que eu tive num culto de oração, que eu fui orar com uma irmã, e ela falou, pastor, eu quero orar com o senhor, tal. Eu falei, tudo bem, a gente divide em duplas, né? E ela falou, mas antes de orar, eu quero profetizar na sua vida. Eu falei, tá bom, minha irmã, agora só profetiza coisa boa, porque coisa ruim eu já tenho demais. Ela falou lá um monte de coisa, né? E tal. Aí oramos, né? Eu vi que ela tinha um fervor muito grande, ela era uma pessoa que aparentemente era convertida, que tinha... Você sabe, né? Assim, quando você vê que a pessoa ora e ela tem intimidade com Deus. Depois, quando eu terminei de orar com ela, eu falei, minha irmã, aonde foi que a senhora aprendeu esse negócio de profetizar na vida do outro? Eu disse, não, pastor, porque eu venho de uma igreja pentecostal e lá nós fomos ensinados a fazer isso, né? Aí eu expliquei para ela, falei, esse negócio de profetizar é muito perigoso, porque o último profeta registrado na Bíblia é João Batista. E ele foi profetizar na vida de Herodes lá e perdeu a cabeça. Então, ser sacerdote é muito bom, mas ser profeta é viver perigosamente, né? Todo mundo gostava de sacerdote, mas todo mundo odiava os profetas, né? Os reis queriam matar os profetas de todo jeito. Veja a história bíblica. Segunda coisa, nós já temos a profecia, que é a Bíblia. Então, se a senhora disser assim, ó, eu vou profetizar na sua vida, mas eu vou ler um texto para você, que é isso que a gente faz quando faz o ministério de visitação, quando a gente vai no hospital visitar alguém, né? Quando a pessoa vai viajar
Aí você lê o Salmo 121 e ora pela vida daquela pessoa. Então, se eu entendo, e se a senhora quiser agora continuar com essa prática de profetizar biblicamente, a senhora lê a Bíblia. Né? Eu até brinquei com ela. A senhora quer ouvir a voz de Deus? Leia a Bíblia em voz alta. Boa. Pega o texto bíblico e lê assim, bem, né? Com voz alta, que só vai ouvir Deus falando com a senhora. Então, essas coisas, a gente precisa ter muita paciência, muita sabedoria hoje. Talvez o pastor Hernandes, ele é muito sábio nisso, porque o pastor Hernandes hoje, ele transcende os limites da igreja presbiteriana, né? Ele prega em muitas igrejas. E o pastor Hernandes não está nem aí, ele com aquele jeito dele, né? De bobo, angelical, ele vai lá com a Bíblia, sobe no púlpito, prega, expõe a doutrina reformada, bíblica. Ele me contou a experiência aqui em São Paulo, de uma igreja que ele pregou durante 3 quartas-feiras seguidas. Depois da 3ª quarta-feira, o pastor da igreja, que era apóstolo, desistiu de ser apóstolo. Eu não quero ser mais apóstolo, não, porque eu quero ser pastor, porque não existe mais apóstolo, né? Quando você lê o livro do pastor Augusto Nicodemos lá, né? Apóstolo bom é apóstolo morto, né? Já morreram os apóstolos. Então, são coisas que a gente precisa ter sabedoria e discernimento. Eu e você mesmo, nós, né? Quantas ideias equivocadas nós já tivemos no início da vida cristã. E Deus foi trabalhando, foi ensinando a gente, né? Exatamente. Por isso que Pedro diz, crescei na graça e no conhecimento. A gente vai crescendo. Fenomenal. Acho que melhor do que ter o senhor aqui com a gente é poder dividir esse conhecimento todo com você aí de casa, né? Fala sério, você está gostando, porque a gente está amando aqui essas explicações do pastor Arival. E que estão comentando aí, Pedro? Está colocando aqui, ó. A Dalva mandou bom dia. Dalva Lima de Aruarama, região dos Lagos. Deus os abençoe. A Estela Mares mandou bom dia, graça e paz, sextou, a EBD. É de suma importância para o crescimento do crente, mas infelizmente muitos não valorizam. E o Leonardo concordou, falou sim. E a Dalva colocou que não perde as programações da PPTV, que são maravilhosas. Falou que o pastor Arival é muito alegre e engraçado. Graças a Deus. Manda uma oferta, minha irmã. Agora, é o seguinte, viu, Lídia? Há muitas escolas dominicais que são pouco frequentadas também porque a liderança não investe na escola dominical. Muito bem. Porque é o seguinte, você trabalha a semana toda, acorda no domingo, dizendo eu vou para a igreja, aí você chega lá, você encontra um professor despreparado, você não encontra uma boa exposição bíblica, você não tem um ambiente confortável. Então, muitas igrejas e muitos pastores, né, acabaram com as suas escolas dominicais, que acharam que não é importante investir na escola dominical. E o que eu acho interessante é que quanto mais a gente investe, mais vem gente. Né? É uma coisa que eu vejo, por exemplo, a importância. Né? Nós recebemos aqui muitos pais dizendo, pastor, eu estou aqui por causa do departamento infantil. Porque eu frequentava uma igreja que lá não tinha escola bíblica dominical para as crianças. As crianças, às vezes, elas eram colocadas lá numa sala, botavam um vídeo e as crianças ficavam brincando, davam pipoca, sorvete para as crianças, mas não tinha ensino bíblico. Desperdício. Né? Então, aí você sabe que aqui nós temos, as aulas são preparadas, os alunos levam tarefas para casa. Então, tem que investir, né? Tem que investir. Você observa bem, você tem o privilégio de ter o pastor Hernandes ministrando aula aos domingos, né? É um grande expositor da Bíblia. E nós temos aqui bons professores que se sentem chamados, né? E lá em Romanos capítulo 12, diz que é aquele que ensina esmero no fazer, né? E hoje você tem tantos recursos. Hoje o cara ele só dá uma aula ruim se ele quiser. Porque nós temos dicionários, nós temos livros, nós temos a mídia, nós temos tudo para o cara dar uma boa aula. Né? E, além do mais, o Espírito Santo é o mesmo ainda. Né? Que demais, pastor, exatamente. Então, a gente Então, eu quero defender alguns alunos que não têm ido para a escola dominical, porque eles já foram
insistiram em ir, mas estão desestimulados, certo? Agora, se nós investirmos na escola dominical, e essa é uma luta que a gente tem aqui, sempre nós estamos procurando melhorar, né? Melhorar, com humildade, né? Porque as coisas de Deus são simples e a glória do resultado é dele. É dele. Né? Dele. Uma vez eu estava muito soberbo, né? E perguntei para um irmão, meu irmão, por que você veio parar aqui na igreja de Pinheiros? Ele falou assim, não, por causa do estacionamento, pastor. Essa igreja tem estacionamento. Eu pensei que ele falou, não, por causa do senhor, do pastor Hernando. Quer dizer, Deus me deu uma cacetada ali, né? Baixa a sua bola que você não está com tudo, não. O estacionamento está ganhando de você. Que demais. Ô, pastor, o senhor falou de professores que se sentem chamados. Eu gostaria de pedir, já agradecendo muito ao senhor por toda essa disposição, esse amor pelos ensinamentos das Escrituras que o senhor tem é usado por Deus para trazer para a igreja. E eu queria que o senhor falasse e deixasse uma mensagem assim para todos, que todos possam se sentir chamados, sejam alunos, sejam professores, sejam igrejas. Eu sei que a gente fala para o Brasil, para fora do Brasil, da importância da escola bíblica dominical e uma mensagem para quem está nos ouvindo vai... Olívia, é o seguinte, olha, eu entendo que o ensino, ser um professor, é uma coisa que está inerentemente ligada ao pastorado, né? Então, lá em Efésios, quando fala dos dons ministeriais, a palavra pastor e mestre, no grego, é uma palavra só. Então, todo pastor, ele é um professor. Então, ele ensina no púlpito, ele ensina através do comportamento, né? Ele ensina. Então, agora, quando você vai para 1 Coríntios e vai estudar, tem os dons, né? Porque eu acho o seguinte, cada pessoa já tem a sua vocação na sociedade. Então, se ele tem um chamado de Deus para ser professor de escola dominical, ele tem que investir nisso, é a vida dele na igreja, é a contribuição dele. Como tem o pessoal de música, né? Como tem o pessoal de diaconato, estacionamento. Então, eu acho que os dons são muito importantes. Tem muita gente que quer ensinar, que quer dar aula. Ah, eu sou professor lá fora. Não, meu irmão, o dom do ensino é um carisma, é uma capacitação de Deus. Há muitas pessoas que são simples, talvez não tenham uma formação, uma cultura geral fora da igreja, mas são pessoas que leem a Bíblia, que são usadas pelo Espírito Santo para ensinar. Como você sabe, tem gente que encoraja a gente, pessoas que têm o dom de aconselhar, de encorajar, né? É isso. Então, eu quero desafiar você, que tem esse chamado de Deus para ser professor, né? Você gosta de dar aula, você sabe que somente o ensino transforma, né? Somente o ensino. Então, nós ensinamos na escola dominical, na igreja, para transformar vidas. Então, não existe tarefa mais importante do que essa, né? E às vezes eu vejo aqueles professores do departamento infantil, eles vão passando, né? Vão ficando mais idosos, mas eles nunca saem do departamento infantil. Aí um aluno do departamento infantil vira pastor, vira isso. Ele diz, você foi meu aluno, eu aprendi com você, né? Então é uma coisa muito linda, porque o professor, ele nunca é esquecido na vida do aluno, né? Lídia, você deve lembrar de uma professora sua, né, que você teve lá na escolinha, lá em Teutônia, que lhe ensinou, que tal. E na igreja também é assim. É um prazer você ver as pessoas crescendo, né? Eu vejo aqui casos como o Eduardo Teruya, né? Sim. Que é meu filho na fé, eu fui na casa dele, né? E explicar o evangelho para ele, e depois ele se converteu. E hoje ele é um homem de Deus aí, né? Muito usado por Deus. Muito usado, estuda a Bíblia. É até chato, porque é japonês com a cabeção dele, né? Ele é um cara dedicado. Tem outros aí que Deus vai usando. E é tão importante isso, a gente ver o progresso, né, espiritual das pessoas. E isso se dá através do ensino, né? Do ensino. Então, você que é professor, se dedique, meu irmão. Se dedique. A escola dominical está ruim,
junta aí, faz um mutirão, né? Faz um congresso de escola dominical, modifica. Agora, comece a estudar a Bíblia em todas as áreas, em todos os segmentos, invista nisso. E você vai ver a transformação que vai existir na sua igreja e na sua vida. Que isso, fechou com chave de ouro nessa semana falando de EBD, pastor. Obrigada. Deus é bom, né? Louvado seja Deus por isso. Pastor, a gente quer agradecer muito, muito, muito ao Senhor por sempre se disponibilizar, por cuidar da gente tão bem, assim, e dividir com o mundo, né? Agora, através do online, né? Esse amor pelo ensino bíblico. Obrigada mesmo de coração, pastor. Muito obrigado. O privilégio é meu, né? Mas, o fato de a gente poder estar aqui compartilhando a palavra de Deus, e a gente faz isso com muito temor e tremor diante de Deus, né? Porque quem faz tudo é Ele, né? É verdade. E toda a glória é dele, e Ele não divide a glória dele com ninguém. Então, que Deus nos dê perseverança, amém, que Deus nos proteja do maligno, e que a gente continue firme até morrer, até o dia que Deus nos chamar. Amém. E que a gente não estrague o que ele está fazendo, né, pastor? Sempre falo isso. Muito bom, muito bom. Ah, que pena, queria continuar, mas a gente vai... O pastor vem mais vezes, né, pastor? Virei. Amém, que bom, que bom. É isso aí, gente. Fica aí, né, sexta-feira, o último dia que a gente está falando sobre EBD, mas a gente vai continuar estudando muita Bíblia. E agora, vamos ver então o que a Tainá trouxe para a gente no nosso Fique Ligado. Tainá, conta aí para a gente o que você preparou. Olá! Quero aproveitar para dar os avisos deste final de semana. Amanhã, sábado, terá a live do GPanda com o tema Autismo e as Questões Legais. E para falar desse assunto, a doutora Alessandra Pruano Ramos Camargo, que é advogada e membro da IPP, vai abordar de forma jurídica, tanto para o autista como para a família. Bom dia a todos que nos acompanham no IPP TV. Amanhã, no GPanda, nós vamos conversar um pouquinho sobre o direito do autista e da sua família. Não percam! E se vocês tiverem alguma dúvida, podem encaminhar para o canal, que a gente vai estar respondendo para vocês na nossa live amanhã. Espero vocês! Então não perca, a transmissão será pelo canal do GPanda no YouTube. Acesse, assista e compartilhe. Muito bom, Tainá, obrigada. Super dica de live do GPanda, muito bom. Indica para quem precisa. Gente, tem tanta gente que precisa dessa live. Compartilha aí, porque muita gente vai ser edificada. Que bom. Obrigada, Tainá. E temos mais informações. Dica de leitura de hoje. Olha esse livro, gente, que tem o título Entende o que lês? Do Gordon D. Free e do Douglas Stewart, um guia para entender a Bíblia com o auxílio da exegese e da hermenêutica. Esse livro ele teve mais de 500 mil de exemplares vendidos nos Estados Unidos. Entendes o que lês? Essa pergunta foi feita por Filipe há muitos anos a um eunuco, alto oficial da rainha da Etiópia, que estava lendo o livro de Isaías sem nada compreender. Lucas narra em Atos, Bíblia Sagrada, a resposta desafiante do eunuco. Como posso entender se não há ninguém para me explicar? O tempo passou, mas o desafio continua, pois ainda hoje há exemplo de muitos eunucos, né, nos nossos dias de hoje, que admitem ler sem não entender nada da Bíblia. Foi pensado nessas pessoas que Gordon Fee e Douglas Stewart escreveram esse livro. Entendes o que lês? É uma pergunta, né? E nessa nova edição, o editor, ele desfrutará de um livro totalmente... Desculpa, gente. Nessa nova edição, confundi as palavras, o leitor, você que estiver lendo, vai desfrutar de um livro totalmente atualizado, inclusive com o acréscimo de um capítulo que trata sobre a questão da tradução da Bíblia e o uso das diversas versões, que a gente tem falado aí toda semana, para a tarefa da interpretação bíblica. O autor desse livro, ele adota uma nova abordagem ao ajudar as pessoas a lerem e a estudarem a Bíblia com mais
maior compreensão. Em 12 capítulos, os autores, ambos professores no Seminário Teológico de Gordon Conwell, ensinam o leitor os princípios da boa interpretação para vários tipos de gêneros da Bíblia. É um livro muito útil na travessia do abismo entre o lá e o cá, né? Daquela época do texto sagrado e o agora em nossa vida. Uma dica especial para você, onde exegese e aplicação recebem um tratamento especial. Então fica a dica de hoje para você de livro. Muito legal, uma literatura que pode te ajudar aí na sua caminhada, nas suas aulas, se você for professor de EBD, enfim. E, como a gente sempre falou durante essa semana, a Bíblia. Dica maior de leitura para você ler. Então, pega, lê a sua Bíblia todo dia, faça a sua oração, porque é uma ótima ideia você fazer isso. Melhor ideia ainda do que isso é o que a Mari vai trazer aqui para a gente hoje. Mari, qual que é a boa ideia de hoje? Você lembra daqueles amigos secretos de final de ano? Sempre tem alguém que ama amigo secreto e alguém que não gosta de jeito nenhum. E geralmente essas duas pessoas são do mesmo grupo de amigos, não é? Mas fica ligadinho aí na boa ideia de hoje, que tem tudo a ver. Período de isolamento social, quer agitar a família para ter um momento de comunhão e alegria juntos? Então segue essa dica aqui. Que tal elaborar um amigo secreto de um jeito um pouquinho diferente e adaptado? Junte seus parentes de todos os cantos para que se reúnam por alguma plataforma digital, escolha alguém para sortear os nomes e coloque na lista todos os endereços. O nome que você tirar, você vai enviar um presente direto das suas compras online para o endereço dele. Assim você pode fazer o bem para quem ama e aproximar aqueles que estão distantes. Faça essa dica aí e depois me conta. Muito bom, Mari. Aí, ó, já pode chegar e falar assim, ó, a pessoa que eu tirei assiste a IPPTV, então, já compartilha para todo mundo para você poder jogar isso e ninguém saber quem que é. E no seu amigo secreto aí no fim do ano, né, você que tem costume de fazer, já aproveita e já vai agilizando e já pode aproveitar as dicas de leitura aqui, tudo isso que a gente fala para dar um presente para alguém. O que vocês acham? Mais uma boa ideia. Boa ideia, gostei. E notícias para você. Uma igreja tailandesa registrou um batismo recorde apesar da pandemia. Um país do leste asiático, a Tailândia, alcançou 100 dias sem um caso da Covid-19, o que tem possibilitado a retomada e o crescente movimento de plantação de igrejas evangélicas no centro do país, que agora celebra a marca histórica de um grande batismo nas águas. Olha aí como você está vendo nas imagens, muitos acreditavam que o evangelho teria uma retração no país, já que sem as conversas do boca a boca, as reuniões nas casas e as pregações pessoais, o evangelismo não seria possível, mas a Associação da Igreja Livre em Jesus Cristo mostrou o contrário. Olha aí, a igreja realizou o maior batismo da história do país, com 1.435 pessoas que desceram as águas no último dia 6 de setembro. Para realizar o batismo, foram necessários pelo menos 20 ministros que fizeram um grande cordão dentro da água para que os novos crentes passassem pela cerimônia. É realmente um ministério para o mundo, porque a Tailândia foi poupada durante a pandemia Covid, disse Bob Kraft, cujo ministério Reach a Village apoia a igreja. Acreditamos que é a missão misericordiosa de Deus para permitir que o evangelho se espalhe nesse momento crucial. Foram batizados cristãos convertidos em mais de 200 aldeias em 5 províncias, sendo que o deslocamento foi organizado pelos líderes locais. A cerimônia foi marcada por oração, adoração, observando algumas medidas, claro, para evitar o contato direto. Alguns usavam máscaras e filas de novos crentes foram parabenizadas com uma saudação tradicional Wai, um gesto sem toque, mãos em oração de reverência, que fazia parte da cultura tailandesa muito antes, né, do coronavírus se tornar o contato físico um meio de transmissão, né? Essas notícias a gente ama trazer aqui para você e como é bom ver o reino de Deus avançando pelo mundo, né? Essa notícia é do site gospelprime.com.br. Muito legal. Ótima notícia. Não é bom? Até tem um comentário aqui, ó, da Almira. Que notícia boa sobre a quantidade desses batismos. Muito legal mesmo. Que Deus abençoe essas pessoas, esse trabalho, né?
esses nossos novos irmãos e essa tradição, né, do uai também tem aqui no Brasil, né? Em Minas também tem bastante gente que tem essa tradição do uai, né? Olha que legal. Fala uai, só. Ah, Pedro! Gente, esse é o Vamos lá. Pedro Cera, para quem não conhece. Olha só, muito bom, Pedro. Não, mas é interessante mesmo ver o número de batismos, né? O reino de Deus avançando. O curso Perspectivas aqui na Igreja Presbiteriana fala muito disso, que o reino de Deus ele continua avançando independente. Pode tentar parar, pode tentar, né, fazer com que pare de pregar o evangelho, mas ele avança independente e a missão vai ser cumprida, né? Outra notícia muito boa aqui para os moradores de São Paulo, ou se você não é de São Paulo e vem visitar, né, futuramente, aí, depois que passar, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, assinou um protocolo para reabertura de museus, teatros e eventos na cidade de São Paulo ontem, na quinta-feira, dia 24. No início da tarde, o prefeito de São Paulo ele assinou os protocolos de reabertura dos setores de cultura na cidade. Como você está vendo aí alguns dos principais pontos, ontem foi aí, né, a assinatura. As atividades incluem eventos, teatros, museus, exposições, circo e bibliotecas. O protocolo para a reabertura de cinemas já havia sido assinado e, embora algumas atividades nesses setores já sejam autorizadas pelo governo estadual para regiões que estão há mais de 28 dias na fase amarela do Plano de São Paulo de Flexibilização Econômica, Covas afirmou que só vai liberar a reabertura quando o município avançar para a fase verde. E a expectativa da gestão municipal é de que a mudança para a fase mais permissiva aconteça na próxima reclassificação estadual prevista para o dia 9 de outubro. Atualmente, todas as regiões de São Paulo estão na fase amarela. As regras assinadas nesta quinta-feira autorizam eventos para até 600 pessoas, como convenções, seminários, workshops, palestras e feiras. Mas as festas, prestem atenção, continuam temporariamente proibidas. Eventos para mais de 600 pessoas precisarão de uma autorização especial da gestão municipal. Mas o limite máximo é até 2.000 pessoas. Olha aí, a fonte dessas informações é o site g1.globo.com. É isso, sabe para onde você pode vir também, que já está há um tempo com o protocolo liberado? Aqui para a igreja. Você pode vir para a igreja, vem com máscara, tudo certinho, faz o seu cadastro, tudo assinado, e aí você pode participar do culto com seus irmãos, que há muito tempo você não vê. Eu passei aqui domingo, é muito legal, porque você vê o pessoal, né? Ai, bom dá demais. aquela saudade, não dá para ficar muito perto, tal, não sei o quê, mas só de ver já é muito bom, né? Já matar a saudade dos irmãos. Muito bom, excelente, é verdade. E Pedro, para o ímpar. Então vamos lá. Stories que edificam, não. Dá um Google, quero mostrar para vocês a melhor vinheta já produzida. A Lídia está jogando para o ímpar, mas sabe o que sempre ganha? A vinheta. A melhor vinheta já produzida. Eu queria pedir para a produção rodar para a gente falar dos assuntos que estão em alta, o que o pessoal está pesquisando, o que está sempre aí sendo repetido no Google. Vamos lá. A mãozinha. O que o pessoal está procurando no Google esses dias, nas últimas 24 horas? Primeiro, essas duas palavras, ataque e Paris. Vocês lembram que ontem a gente conversou que a Torre Eiffel tinha sido esvaziada e tal, mas não foi lá nenhum ataque, mas houve um ataque com facas lá em Paris, deixou 2 feridos, 2 pessoas gravemente feridas, foram esfaqueadas lá com facas, perto da antiga redação do Charlie Hebdo. Vocês lembram dessa história? Desse ato terrorista lá na redação do jornal? Então, teve um ataque com faca em 2 pessoas bem próximo a esse mesmo lugar, então está todo mundo procurando, todo mundo querendo entender. Não se tem ainda ao certo as motivações do ataque, então é isso que está todo mundo querendo ir atrás e pesquisando para ver se saiu já alguma investigação ou não, e todo mundo quer ficar informado com isso. Além disso, ontem o que estava entre os mais pesquisados era jogos Android. O pessoal quer jogar no celular e procurou lá para ver no Google quais são os melhores jogos e isso entrou na nossa lista aqui dos mais procurados. Falando em aplicativo, não é jogo, né? Mas aplicativo, já que você quer baixar um aplicativo, baixa o aplicativo da Rádio Pinheiros, baixa o aplicativo da igreja para você ficar escutando tudo das melhores músicas
selecionadas e também para ficar por dentro de tudo que acontece na igreja, fazer sua inscrição, enfim, todas as coisas. Também, o que foi procurado foi Pablo Escobar. Por que o pessoal está procurando sobre Pablo Escobar? Por que ainda isso aí está em alta? O que está acontecendo? Olha essa história. O sobrinho do Pablo Escobar, ele postou nas redes sociais, colocou assim, achei 100 milhões, o equivalente, né? A 100 milhões de reais numa parede aqui da casa, que era uma casa antiga lá em Las Palmas. Ele falou assim, achei 100 milhões aqui num saco de dinheiro, que pode ter sido do tráfico lá, por conta do tio dele, mas elas não dá para utilizar, porque está muito velho, está deteriorado. E aí todo mundo, nossa, não acredito, como assim? No meio de uma parede você achou 100 milhões de reais, aí isso bombou nas redes sociais. Aí o que aconteceu depois? O pai dele, irmão do Pablo Escobar, veio falar assim, meu filho está mentindo, isso não é verdade, não existe essa história e tal. Então, para a gente ver como as coisas se dissipam tão rápido, né, nas redes sociais, como uma verdade, e no fundo nem era, né, assim, levando em conta a palavra do pai, do irmão, né, do Pablo Escobar, para a gente tomar cuidado com as fake news e também como o pessoal gosta de exaltar coisa ruim, né, ao invés de coisa boa na rede social. Além disso, isso gerou maior pesquisa. A Bayer, por que o pessoal procurou Bayer? A Bayer, não sei se vocês sabem da empresa, vai apostar em propriedade carbono neutro. O que é isso? É um negócio muito chique aí, super tecnológico, para neutralização dos gases do efeito estufa. Então, durante a produção das coisas agrícolas, está tendo toda essa pesquisa para que haja uma resposta, para que tenha a produção melhor para o meio ambiente, para que agrida cada vez menos. Então, isso gerou bastante pesquisa, o pessoal quer entender como é que vai ser feito isso, essa pesquisa. Depois, esse módulo ele aplica para muitas outras coisas e como a Bayer está sendo pioneira nisso, ela foi muito pesquisada. Por último, pão de açúcar. Não é o pãozinho lá da padaria, não é o maravilhoso pão de açúcar lá do Rio de Janeiro, é porque o mercado Pão de Açúcar ampliou o portfólio deles de plant-based, salmão vegetal. Com salmão vegetal, o que é? Os negócios, as comidas feitas de planta lá, e totalmente vegetal. Então, o pessoal que gosta desse tipo de alimentação e tal, mais saudável, foi lá e pesquisou muito sobre isso para saber como é que está sendo o crescimento disso no mercado aqui no Brasil. É isso, tem bastante notícia, dá um Google para você ficar ligadinho, já ter assunto aí pro seu dia inteiro. Muito bom, e além de ficar ligadinho, você fica edificado com a dica de música da Rádio Pinheiros, a sua rádio missionária. A música que nós separamos hoje é Eu Me Alegro em Ti, da Arieta Magrini. Linda música, que fala assim, a Ti bendirei para sempre, em Ti confiarei, Senhor. Eu não terei do que ter medo, meus pés só na rocha firmarei. Eu não me abalarei, e do Senhor direi, Tu és o meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo o tempo o meu socorro vem de Ti. Aí, a música linda que chama Eu Me Alegro em Ti, da Arieta Magrini. Eu gosto tanto dessa música que eu quase queria cantar ela junto aqui. Cantar, né? E ela toca na Rádio Pinheiros, então baixa o aplicativo aí e curte aonde ou quando você quiser. E também os programas são transmitidos ao vivo lá, para você ouvir aonde estiver. Ô Lidia, uma coisa falando em alegria, né? Sabe o que dá muita alegria? É você comemorar com a pessoa que é seu parente, seu amigo, ou aniversário dela. Quem está fazendo aniversário, Lidia? Quem está fazendo aniversário? E a gente vai falar os aniversários de hoje, membros da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, e também de amanhã e domingo, que é final de semana. Hoje, 25 de setembro, Moacir Oliveira Rosa Júnior. Amanhã, dia 26 de setembro, que é sabadão, Elias Evangelista da Silva. Parabéns, Elias. Também o João Batista de Freitas. Também o Luca Fittipaldi. Conheço o Luca. Parabéns, Luca. Maria Luísa Fernandes. Maria Luísa, feliz aniversário. Paulo Henrique Bovério. O Pedro Rodrigues de Souza. Samuel Iago Bezerra. A Tatiele de Araújo Melo. Parabéns, Tatiele. A Vera Lúcia Rosa também está de aniversário amanhã. E no domingão, dia de adorar o Senhor, já marca aí, já comemora seu aniversário aqui na igreja. Vem curtir com a gente. Aline Otto Ricarte. A Andréia Maria Ferreira. Também o Cícero Pedroso Filho.
Filho, o Daniel Vilela Braga, a Daiane Calminati, a Fernanda Valense, a Neuza Ribeiro da Silva, o Nicolas Rangel dos Santos e o Oswaldo Marques Cera Filho, que eu nem sei Parabéns, quem é, tio né? Nenê. É o tio Nenê. Feliz aniversário adiantado. Já a gente dá um abraço domingo, Nenê. O Rangel Bernardi Jordão, a Roselane Carlos Matias, a Rutiane Madruga e a Simone de Castro. Gente, feliz aniversário, que Deus abençoe muito vocês, é muito gostoso comentar o nome de vocês, de lembrar que foi um dia muito especial que o Senhor escolheu para te trazer para a terra, e isso inclui você que está em casa, que está de aniversário também, né? Se receba o nosso parabéns, nosso abraço virtual e os desejos de que seja um ano novo aí abençoado por Deus, cheio de novidade de vida, muita alegria, muita paz, e que sejam todos os dias da sua vida vividos para a glória e honra do Senhor, tá bom? Receba o nosso abraço com carinho. É isso, essa semana foi muito especial, foi muito abençoada, mas hoje nós vamos ficando por aqui. Até a próxima, até segunda-feira, para que a gente consiga ter mais uma semana também abençoada. E, Lídia, e segunda-feira está recheada, a próxima semana está recheada de coisa boa, você tem que estar aqui com a gente. É verdade. Ó, lembrando, se inscreva nos cultos, porque está acabando as vagas rapidinho. Então, quanto antes você se inscrever, melhor. E curte aí pelo aplicativo da Rádio Pinheiros ou aqui na IPP-TV, que a gente está 24 horas de conteúdo que vão edificar muito a sua vida. Gente, fiquem com Deus, bom final de semana É e isso. Tchau, até tchau. segunda-feira.